A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo no meu canal. Você que é a primeira vez que assiste esse vídeo, seja bem-vindo. Meu nome é Renata, sou irmã em Cristo. Glória a Deus. Se inscreve nesse canal, dá o seu like, comenta, compartilha. Glória a Deus. Você que é novo, você que é velho, você compartilha e ajuda esse canal a crescer para a glória do Senhor, para alcançarmos muitas vidas. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Que Deus se faça presente neste vídeo e que Deus venha nos abençoar grandemente, que possa fazer diferença na tua vida cada palavra, porque seja o Senhor a falar, e quando o Senhor fala, glória a Deus, há um mover, há um transformar em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo teu cuidado, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado, nos sustentado, nos abençoado, Pai, trazido provisão. Oh Senhor, quantos livramentos o Senhor já nos deste, Pai. Livramentos que nós nem vimos, nem percebemos, Pai. Mas o Senhor nos dá, Papai, nos concede o teu cuidado sobre nós. Louvado seja o meu Deus, o Todo-Poderoso. Até que o Senhor tem cuidado e eu quero te agradecer. Perdoa as nossas ofensas, Pai. Perdoa os nossos pecados. Pai, levanta o caído, o abatido, o desamparado, Pai. Oh Senhor Jesus, caia por terra toda tristeza, Pai, toda fraqueza, Pai, toda desesperança, toda falta de fé. Que o Senhor venha levantar, meu Deus, o caído, que o Senhor venha levantar através da tua palavra, Pai, o abatido, o cansado, o aflito, Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha dar vida e vida em abundância para cada irmão e irmã esta tarde, esta noite ou esta manhã, a hora que ele estiver ouvindo esta mensagem, que ele seja tocada pela tua palavra, por esta oração. Ó Senhor, que seja alcançada vidas, que seja alcançada casas, meu Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, visita o enfermo, Pai. Visita, meu Deus, as crianças, jovens, bebês. Visita, papai, o idoso, a idosa, a mulher e o homem que se encontra, meu Deus, acamado, enfermo, impossibilitado, meu Deus, de andar, de se locomover, impossibilitado de estar na tua presença, de estar na tua casa, meu Deus. Que o Senhor venha sobre essa vida em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor Jesus, traz, papaizinho querido, acalento. Traz, meu Deus, conforto, Pai, consolo para esta alma. Traz vida, traz cura, traz renovo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro renovo para a tua vida. Eu declaro alegria, eu declaro abundância de vida, eu declaro cura, eu declaro sobre a sua vida, Jesus, na tua vida. Eu declaro vida, eu declaro, oh glória a Deus, aleluia, cura, renovo, restauração, transformação, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, se faça presente, encha-nos de ti, Pai. Esvazia-se de nós e encha-nos de ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Glórias, aleluia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada irmão, cada irmã, visita cada pessoa neste momento, em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço, Pai. Amém. Louvado seja o meu Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Teu nome seja louvado, teu nome seja glorificado. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus fiel e Ele tem cuidado de nós. Quantos livramentos! E eu lembrei de um agora. Louvado seja o Senhor. Em um momento que eu, do nada, estava bem, gente. Eu e meu esposo estava bem. Nós estávamos para visitar um irmão dele que mora um pouco longe de nós. Aliás, nós moramos longe de todo mundo, né? Onde você que conhece onde eu moro, na verdade a gente não mora, a gente se esconde. Então, a gente ia para um lugar, né? Ia para casa dessa pessoa, do irmão dele, né? Tava combinando um feriado. E assim, a gente do nada começou a sentir muita tristeza, uma aflição. Eu senti assim muita aflição de alma. E eu não estava entendendo o motivo. E teve um dia que num culto, né? Um culto assim, sabe? Teve um louvor sobre a última chance. Não sei se vocês conhecem esse hino da última chance. Agora eu não me lembro também. Eu lembro do nome.
ver, fugiu da mente. Mas fala como se estivesse adorando o Senhor pela última vez. E aí foi uma palavra, tudo. E no final veio uma irmã em Cristo falando que teve um sonho comigo e que não foi muito bom. Ela sonhou que eu tinha caído de um andaime, entrado numa caixa e que eu estava muito ferida e muito machucada. E aquilo, né, eu fiquei, meu Deus, o que será que é, né? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ela orou, eu orei. E Deus falou para mim não ir nessa oração, nesse momento de oração, Deus falou comigo, né? Ele disse, o Senhor disse para mim não ir, né, naquela visita, porque tem umas nessas ruas, umas vias lá um pouco perigosa, né, que poderia se acidentar. E Deus falou sobre esse acidente, que eu ia sofrer um acidente se eu fosse nesta visita. Então eu peguei e falei pro meu marido, né, que Deus falou comigo, pra gente não ir naquele dia, porque naquele dia nós sofreríamos um acidente. E aí eu não fui. Pra glória de Deus, Deus nos livrou e Ele nos mostrou esse livramento e confirmou através dessa irmã. E eu fui depois perguntar pra ela, e aí, você orou? O que aconteceu? Ela, você crê em livramento? Você crê em milagre? Eu creio. Então Deus te livrou. Olha, irmã, e isso aí que você tá falando é uma verdade. Você só tá confirmando aquilo que Deus falou comigo. Deus me livrou. Não seria pra morte aquele acidente, mas eu ia me ferir muito, eu ia estar internada, sei lá se eu ia estar numa UTI, enfim. Deus me livrou de um acidente muito grave de carro. E eu louvo a Deus por isso. Esse é um testemunho, já faz um tempo o que aconteceu, mas eu nunca disse esse testemunho aqui, né? E nem na igreja, né? Que Deus deu esse livramento. E um Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele sabe o que está por vir. E por isso que Ele nos alerta. Porque nós não sabemos, nós vivemos como se estivesse no escuro. Mas Deus, a lâmpada nossa, como diz Salmos, é a palavra dele. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Nós não andamos no escuro se nós não tivermos o Senhor a nos guiar. E Ele nos guia. E quando nós obedecemos a tua palavra, nós somos livrados. Nós somos abençoados por Ele. Louvado seja o Senhor. Eu estava lendo, né, o Salmo 1. Glória a Deus. Gente, eu tô fazendo assim muito no espontâneo, deixando Deus vir neste vídeo, neste momento e me usar para falar contigo esta noite, porque agora tá de noite. Mas você pode ver de dia, de noite, de tarde, não importa o horário que você vai ver. Mas que Deus venha falar conosco, que esse vídeo faça diferença para mim e para você. Aleluia! Porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, um Deus que fala conosco a todo momento. Ele pode usar esse vídeo, Ele pode usar qualquer um, Ele pode usar, aleluia. Ele pode usar um mendigo, Ele pode usar um cachorro, Ele pode usar uma mula, como na palavra de Deus, Deus usou um cavalo, uma mula, não lembro, ou se foi um cavalo, uma mula, que falou, né, com o profeta, né, que ele parou no meio do caminho, né, agora eu não lembro, gente, vocês colocam no comentário se era mula, se era jumento. Eu só sei que esse profeta, ele estava num caminho e Deus não queria que ele fizesse a tal coisa que ele ia fazer e enviou um anjo com uma espada no meio daquele caminho. Ele estava cego, mas o animal viu. O animal viu um anjo com a espada e ele parou, ele desviou e ele bateu, o profeta bateu naquele animal, porque ele não sabia o que estava acontecendo, mas a mula estava vendo, ou o jumento, não lembro. Ele estava vendo, o animal ali estava enxergando mais do que o profeta. E o animal sabia que se ele fosse, ele ia morrer. E ele parou. E aí Deus falou com ele. Glória a Deus, através daquele animal. Deus fez abrir a boca do animal para falar com ele. Deus pode usar qualquer um. Deus não precisa, igual eu vi uma mulher falando, né, esses dias, ou não sei se foi ontem, no YouTube. Deus não precisa do YouTube, Deus não precisa de TikTok, Deus não precisa de nada disso para evangelizar,
para falar conosco. Ele pode usar até um animal. Mas ele usa sim canais de YouTube, ele usa sim vários instrumentos hoje para falar conosco, para alcançar o máximo de pessoas que puder. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Então que ele venha falar conosco. E eu estava meditando no Salmo 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, veja, né, que a palavra do Senhor, quando nós obedecemos, quando estamos na presença de Deus, quando andamos na obediência, nós somos abençoados por Deus. Nossos caminhos são aplanados. Nós não fazemos o que queremos, mas sim o que Deus quer para nós. Muitos querem andar segundo a própria vontade, segundo o desejo da sua carne, segundo os pensamentos e o coração. O coração é enganoso. O nosso coração, ele está contaminado pelo pecado. Não podemos ir segundo o nosso coração. Por isso temos a palavra de Deus. Por isso que Deus fala: não vá pelo teu coração, e sim pela minha palavra. Obedeça a minha palavra, porque eu sei o que tenho melhor para ti. Pois bem sei os pensamentos que tenho para ti, que são de bem e não de mal. Aleluia! Então Deus tem, glória a Deus, pensamentos bons, planos bons, maiores do que o nosso, porque os nossos pensamentos, planos são limitados. E às vezes nem sempre é da vontade de Deus, nem sempre é da vontade do Senhor aquele trabalho, nem sempre é da vontade do Senhor aquela viagem, nem sempre é da vontade do Senhor aquele empreendimento, nem sempre é da vontade do Senhor certos caminhos que queremos tomar. Nem sempre é da vontade do Senhor aquela varoa, aquele varão que você quer como marido, como esposa. Então por isso que nós devemos orar e buscar o Senhor, porque o caminho, né, juntamente com Deus, nós somos abençoados. Deus não deixa a gente cego, Deus não deixa a gente enganado. Ele não quer que nós se enganemos. Deus não quer que a gente erre o caminho. Ele sabe o caminho melhor para nós, e Ele vai nos guiar para este caminho. Basta obedecermos. Mas aquele que se deleita na tua própria vontade, aquele que não obedece, Deus já fala, ele vai perecer. No juízo, ele não vai conseguir, né, se firmar lá. Ele não subsistirá. Então que a gente venha obedecer ao Senhor, que a gente venha permanecer em Cristo, por mais difícil que seja, porque a nossa carne luta contra o Espírito, a nossa carne não quer ler a palavra de Deus, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ir para a igreja, porque para a nossa carne não é bom, para a nossa carne não é gostoso. Mas nós sabemos, né, que é bom fazermos todas essas coisas, porque Deus fala para nós que é bom, glória a Deus, para que possamos ter a vida eterna, e não é de qualquer maneira. O céu não são para todos. Na palavra de Deus fala que o céu será tomada à força, a vida eterna será tomada à força. O que é isso? Que não vai ser fácil. Que vamos ter que lutar todos os dias contra a nossa carne para ser mortificada a nossa carne. Aleluia. Para que a gente venha receber a vida eterna, para que a gente possa estar na presença do Senhor. Aleluia. Porque nós vivemos num corpo corruptível, num corpo que pode sim adoecer, num corpo fraco, né? Na palavra de Deus fala, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então o espírito nosso deve ser forte, tem que estar forte. Como que a gente se fortalece? Como que a gente se fortalece? Orando, lendo a palavra de Deus, falando de Deus, orando, jejuando, estando na casa do Senhor.
Então, não acha que é em vão você estar na casa do Senhor. Não ache que você está, né, simplesmente indo por ir. Não perca suas esperanças no Senhor. Aleluia. Continue na presença de Deus. E aquele que não pode porque está enfermo, porque não tem como ir, espere no Senhor. Busque em casa a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Que a gente não venha esmurecer e nem desfalecer, porque aquele que permanece fiel ao Senhor, este terá a vida eterna. Eu estava meditando, né? Eu vi sobre os judeus, né? Que a maioria dos judeus não aceitaram. Tô lendo aqui, tô vendo a Bíblia aqui. Os judeus não aceitaram Jesus, porque eles estavam na carne, gente. Porque eles queriam que Jesus viesse com todo o poder e glória. Eles queriam que ele viesse como rei, um milionário, que viesse para salvar eles lá, que governasse o país. Eles estavam pensando totalmente na carne, totalmente terrenos. Mas Jesus, ele foi pobre, carpinteiro. As suas vestes não eram, né, como de um rei. Ele não andou aqui na terra como um rei. E muitos de nós queremos andar como reis e rainhas nesta terra, se esquecendo que Jesus se esvaziou de si mesmo, se humilhou, e ele não veio nesta terra com grande pompa, rico, uma carruagem, né? Porque na época não tinha carro. Numa grande carruagem linda e maravilhosa. Jesus não veio como rei, ele veio como carpinteiro. Ele foi missionário, ele andou por essa terra, por onde ele pudesse estar, por todas as terras lá de Israel, ele andou. Ele gastou suas sandálias, ele gastou suas vestes, ele ficou com fome, ele teve fome, ele teve sede, ele se angustiou, ele se entristeceu. Oh, aleluia! Ele foi como você e eu. Ele sentiu as nossas dores. Ele olhou e viu que não tinha o que comer. Mas aí ele falou: o que tens aí, discípulo? Eu tenho 5 pães, 2 peixes. E a fé ele usou. E o poder que Deus deu a ele através do Espírito Santo, ele fez. Ele multiplicou. Mas ele não veio com grande dinheiro em conta bancária. Ele não veio com grandes pratas e ouros numa sacola. Ele não é Papai Noel. E a gente fica colocando Jesus contra a parede. Senhor, cadê a minha mansão? Cadê a minha roupa de marca? Cadê aquele tênis de marca que eu quero? Querendo se exaltar. Querendo ser maior que Deus, ser maior que Jesus. Que é isso? Por isso que os judeus não aceitaram, porque ele veio pobre. Mas Jesus, sabe o que ele veio mostrar? Glória a Deus, aleluia. Além dele cumprir a missão que ele veio aqui para fazer, que é salvar as nossas almas diante daquela cruz, porque ele nos salvou diante daquela cruz, ele morreu para nos salvar. A morte dele não foi em vão. Mas saiba você que ele está vivo. No 3º dia ele ressuscitou. E agora sim ele está com todo o poder e glória, porque ele disse a Pilatos: o meu reino não é aqui, o meu reino é lá com o meu Pai, no céu, e ele está à direita de Deus, aleluia, ele está reinando, aleluia, e eternamente reinará. Ele veio mostrar também humildade, ele veio mostrar para nós que o mais importante não é ter, é ser. É a essência que você tem dentro de ti. Aleluia. O Senhor Jesus quer nos moldar o caráter. Porque o principal não é nos enriquecer. O principal não é nos exaltar. O principal é moldar o nosso caráter. É moldar a nossa essência. É termos o amor que Ele ama as pessoas. É o amor que Ele quer nos colocar. O amor de Cristo. É a essência. É o ser, é o ensinar. Ele veio aqui ensinar.
Ele veio ensinar a palavra de Deus, mas ele veio ensinar também como devemos se comportar diante dessa terra, como devemos ser. Aleluia! Glória a Deus. Então que nós não viemos colocar nossa esperança no ouro, na prata, no nosso salário, no nosso emprego, na nossa casa, no nosso carro. Que não viemos pôr as esperanças nisso e nem em pessoas, idolatrá-las, mas que a gente venha colocar nossa esperança em Jesus Cristo. Que a gente venha colocar nossa esperança em Cristo Jesus. Que venhamos perceber que nós não viemos aqui para reinar neste mundo, ser famosos, ser ricos, milionários. Jesus lavou o próprio pé dos discípulos. Ele se abaixou, se humilhou e lavou os pés dos discípulos. Pedro falou, que isso? Não faz isso não. E Jesus falou, se eu não fazer isso, você não tem parte comigo. Olha o que Jesus fez. Ele mostrou que devemos ser servos. Mas tem muitos aí, né, distorcendo a palavra de Deus. Jesus em nenhum momento ele, né, mostrou algo, né, contrário. Ele nos mostrou que devemos ser servos. Aquele que quer ser maior no reino de Deus é aquele que vai trabalhar mais. É assim que Jesus disse. É aquele que vai trabalhar mais. Você quer ser maior? Trabalhe na obra de Deus. Trabalhe mais para Deus. Faça a obra. E não é somente dentro da igreja. É cuidar das pessoas. É amar as pessoas. É fazer o seu melhor para cada um de nós. E começando na tua casa. Começando com você mesmo. Porque não adianta nada você querer ajudar o outro se você ainda precisa de cura, se você ainda precisa de renovo, se você ainda precisa se moldar, se revestir. Então pense nesta palavra de hoje. Glória a Deus, aleluia. Que a nossa maior esperança está em Cristo Jesus. E que o nosso maior dever é nos moldar cada dia mais, nos melhorar cada dia mais, ser melhores a cada dia, nos vencer a nossa carne todo dia. É todo dia mortificar a nossa carne, é todo dia meditar na tua palavra, a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria também deixar uma palavra, aleluia, que o profeta Elias, ele falou que não ia ter chuva por 3 anos, acho que 3 anos e meio. E aí Deus falou para ele, em 1 Reis 18, disse assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, pois darei a chuva sobre a terra. Aleluia. Deus falou com o Elias, falou: eu vou trazer chuva sobre a terra, porque a terra já estava sofrendo 3 anos e meio sem comida, sem chuva. Sem chuva é sem comida. E aí, lá em 41, então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E eu fico pensando, né? O sol tá, gente, tava um sol estrondoso lá, o céu limpo. E ele fala: tô ouvindo um ruído de uma abundante chuva. Acho que as pessoas ficou na onde, né? Essa pessoa tá doida, né? Esse profeta, que é isso? Porque eu fico, né, imaginando, gente. Eu entro na história, né? E fico imaginando. Ficaram olhando pra ele assim, né? Não tô entendendo nada. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Mas ele já sabia, porque Deus já falou com ele. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando ouvimos a voz do Senhor, nós sabemos, nós não se confundimos, nós sabemos, né? Estamos à frente, nós estamos ligados no que vai acontecer, nós estamos ligados na palavra de Deus, estamos ligados com Cristo. E aí, no 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, eu creio que ele estava orando aqui, gente. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Às vezes vai ter momento da nossa vida que a gente não vai ver nada.
igual na fé, Deus está falando muito comigo sobre fé. Muitas vezes na nossa vida a gente não vai enxergar com os nossos olhos. A gente não vai ver. Porque a fé é isso, a fé, a gente vive pela fé, nós viveremos pela fé. O justo viverá pela fé e não pelo que vê. E ele falou, não tô vendo nada. Mas ele não desistiu. Elias falou, vai lá 7 vezes. Ele quis dizer, vai até eu achar alguma coisa, algum rastro de chuva. Se Deus falou, vai acontecer. Então, se Deus falou comigo, com você, vai acontecer. Peraí. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esse sucedeu que a 7ª vez, é no último tempo. Deus às vezes faz a gente ir até o nosso limite. Deus faz a gente ir até o nosso último. Por quê? Porque Ele quer que a gente dependa dEle. Ele quer que a gente aprenda a depender dEle, a confiar na tua palavra. Porque se Ele falou, Ele vai fazer. Aleluia. Mas Ele quer nos ensinar a depender dEle. Glória a Deus. Então, às vezes, por isso que às vezes a gente acha que não vai acontecer nada. Mas a gente tem que persistir como Elias persistiu. Até o último momento ele persistiu. Porque ele ouviu a palavra, teve fé e creu naquela palavra. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Uma pequena nuvem ele viu. E nessa pequena nuvem ele viu uma grande chuva. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fique com essa palavra, eu já vou encerrar. Davi acordou. Acabou. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus venha te fortalecer, porque a palavra de Deus nos fortalece. E Deus tem falado muito comigo sobre fé, para que a gente não venha esmurecer no meio do caminho, para a gente não venha desfalecer, mas que a gente venha persistir. Oh, glória a Deus, aleluia. E perseverar, e confiar e depender, porque Deus está me ensinando a confiar e depender nele. Aleluia. Glória a Deus, e na palavra dele. E que a gente não venha acreditar em qualquer um que venha às vezes falar coisas, porque tem muitos aí que estão no novo evangelho, mas não existe um novo evangelho. O evangelho é o que está escrito na palavra de Deus. E o que Jesus ensinou? A gente tem que seguir o que Jesus nos ensinou. Então a gente deve ler muito Mateus, Marcos, Lucas, João, esses aí, os 4 aí, o evangelho que está no Novo Testamento, onde fala muito da vida de Jesus, que nós devemos aprender, né, e se inspirar em Cristo Jesus, porque Ele que é o nosso, né, Salvador, Libertador, e é Ele que devemos seguir, e é Ele que devemos adorar e obedecer. Aleluia. Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe vocês abundantemente. Que Deus esteja no seu lar. A presença de Deus esteja sobre vocês. Que a paz do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia dele, a mão dele esteja sobre vocês. Que sejam cobertos pelo poder, pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Amém? Fiquem com Deus. Boa tarde, bom dia, boa noite. Compartilhe essa palavra e que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.